O Senhor Jesus Cristo, ele estava pregando para uma multidão de pessoas. E era comum, quando Jesus estava pregando, as multidões irem ter com Jesus para ver o que era que ele estava pregando, né? E naquelas multidões iam vários tipos de pessoas, pessoas que iam atrás de milagres, pessoas que estavam ali atrás de comidas, porque Jesus tinha multiplicado os pães, pessoas que iam lá ter com Jesus, porque elas eram simpatizantes do Evangelho, e elas achavam bonito quando Jesus pregava. E no meio daquelas pessoas, existiam pessoas que faziam parte de grupos como, por exemplo, os fariseus, os saduceus, que se infiltravam no meio daquela multidão, não porque eles queriam aprender ou porque eles estavam atrás de um milagre, mas eles queriam pegar Jesus em alguma falha, para depois ter do que acusá-lo e poder matá-lo, porque eles estavam mesmo, eram sedentos por derramamento de sangue. Enquanto muitas daquelas pessoas estavam ali sedentas pela palavra de Deus, muitos dos fariseus estavam sedentos por derramamento de sangue, porque eles tinham o domínio total sobre a religião judaica, e aquilo já havia se tornado ali um sistema religioso, e qualquer pessoa que ousasse falar fora do rol de amizade daquelas pessoas, elas eram taxadas como inimigas e deveriam ser caladas, seja de uma forma ou de outra. E o Senhor Jesus, quando ele pregava, ele batia de frente exatamente contra essas pessoas. Jesus batia de frente com os fariseus, batia de frente com os doutores da lei, com os escribas, né? Com os saduceus, que era uma outra seita judaica que tinha na época. E isso provocou a ira dessas pessoas. Aí quando Jesus estava pregando no meio da multidão, surge um doutor da lei e ele faz uma pergunta que aparentemente parece simples, mas que tinha uma astuta maligna por trás dela. Porque ele não estava perguntando porque ele queria aprender. Ali estava um doutor da lei, uma pessoa que tinha um conhecimento profundo das escrituras. Então, não é igual, por exemplo, um leigo quando chega para um ministro e ele faz uma pergunta querendo aprender, querendo saber o que é que a palavra de Deus ensina sobre aquele assunto. Não, eles estavam ali para tentar o Senhor Jesus, e o texto diz claramente que ele veio tentar o Senhor Jesus, e ele faz a pergunta das perguntas: o que é que eu preciso fazer para me salvar? Parece uma pergunta simples, mas poucas pessoas param para refletir sobre como é que anda a sua vida com Deus, como é que está a sua vida com Deus. Poucas pessoas param para fazer uma reflexão e perguntar para Jesus de uma forma bem simples, com humildade, com simplicidade: Senhor, o que é que eu preciso fazer para me salvar? Será que no céu a gente entra de todo jeito? Nós sabemos que não. Será que se eu procurar um atalho, um caminho mais fácil para poder chegar lá no céu, eu vou conseguir? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: não existe atalho para o céu. Ou você entra pela porta e caminha pelo caminho,
O voto pode chegar em qualquer lugar, menos no céu. Jesus nos mostrou os dois caminhos. Jesus nos mostra na Escritura o caminho errado e o caminho correto. E nós escolhemos em qual desses caminhos nós iremos trilhar. Então, a gente precisa examinar nas Escrituras e ver o que é que o Senhor Jesus fala acerca de várias coisas que muitas igrejas estão ou fingindo que elas não existem ou tentando flexibilizar alguns termos, alguns assuntos, alguns mandamentos. Só que isso é uma coisa perigosa para ser feita pela igreja, porque a missão da igreja é ensinar o Evangelho tal como ele está escrito, sem aumentar e sem diminuir uma vírgula. Aquele homem chegou para Jesus e perguntou: o que é que eu preciso fazer para me salvar? Jesus disse: você conhece a lei? Glória a Deus. O que é que diz lá? Aí ele puxa os dois maiores mandamentos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Ou seja, os dois maiores mandamentos da lei divina. No Evangelho de Mateus, Jesus diz assim: desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, toda a lei de Deus depende desses dois mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Glória a Deus. E quando ele falou isso, Jesus disse: respondeste bem, faz isso e viverá. Glória a Deus. Quando a gente fala desses dois grandes mandamentos, a gente precisa entender que todos os mandamentos da palavra de Deus estão enraizados nesses dois grandes mandamentos. O que a gente precisa saber é o que é que foi cumprido na lei, que não precisa mais ser praticado na graça. Na lei a gente se depara com 613 mandamentos. E desses 613 mandamentos, alguns foram cumpridos na cruz, quando Jesus morreu, como por exemplo os holocaustos, sacrifícios, essas coisas, elas se cumpriram quando Jesus morreu na cruz. Então não existe mais a necessidade da gente praticar. Existem outras coisas da lei que Jesus fez uma espécie de reforma. Como, por exemplo, na lei no Antigo Testamento dizia assim: olho por olho, dente por dente. Jesus disse que agora a gente tem que amar até o nosso inimigo e orar por eles. Houve uma mudança no mandamento. Então veja que houve uma mudança de um testamento para outro. Aí restam os mandamentos do Novo Testamento, que é o que nós temos que viver na íntegra. Todos os mandamentos que estão contidos no Novo Testamento devem ser vivenciados na prática. Glória a Deus. Aí nós vamos analisar na Bíblia quais são esses mandamentos. Você vai ver como é que é realizada uma Santa Ceia bíblica. Ela só é bíblica se for uma Santa Ceia com pão aso, com vinho puro, com lava-pés. Aí você vai ver a questão do ósculo santo, que também é um mandamento. A saudação bíblica em nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode se batizar dezenas e centenas de vezes, mas enquanto você não for batizado com o batismo bíblico, do jeito que está na Bíblia, não está batizado. Glória a Deus.
a submissão da mulher. E detalhe, quando a gente fala de submissão da mulher, não é o marido escravizar a sua mulher, não, tratá-la como se ela fosse uma escrava, não. Porque o mesmo Deus que diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, é o mesmo Deus que diz que o marido tem que amar a sua esposa como a si mesmo. Glória a Deus. A ponto até, se possível for, dar a sua própria vida por ela. As vestimentas de um cristão, se você olhar para a Bíblia com uma ótica humana, você vai entender ela toda errada. Mas se você olhar para ela a partir de uma ótica divina, você vai entender com profundidade o que é que Deus está falando. Lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, você sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Qual foi o primeiro pecado? Ele olhou para a mulher e percebeu que estava nu. Ambos, né? Olharam um para o outro. Aí eles foram lá, pegaram folhas de figueira, cobriram apenas as partes íntimas. E se você prestar atenção, de Adão para cá, a ótica humana, quando a gente fala de vestimenta, é quanto mais escandalosa for a vestuária, melhor. Olhando para a nossa, de uma forma, de uma ótica humana, olhando para a nossa cultura, olhando para a modernidade que nós estamos vivendo, ou a pós-modernidade. Agora, se você olha a partir de uma ótica divina, quando Deus olhou para Adão e aquela mulher que estava com as vestes curtas, Deus providenciou vestes compridas até os pés. Ele pegou pele de um animal, fez túnica e os vestiu. É como se Deus estivesse dizendo assim: isso aqui não é roupa de crente, não. Eu vou mostrar para você o que é uma roupa de crente. Então, a primeira roupa de crente, quem fez foi Deus. E todo o povo de Deus, em toda a história da igreja, em toda a história do povo de Deus, desde lá dos tempos de Adão, se veste com pudor e com modéstia. Aí agora você chega para as igrejas, usos e costumes, né? Quer dizer que só se resume nisso aí? Quando eu estava fazendo o curso de bacharel em teologia, a primeira disciplina que eu estudei é uma disciplina chamada Panorama do Antigo Testamento. E a gente vai estudar exatamente os usos e costumes. Aí quando você vai ver o que é uso e costume, era a cultura do lugar. Não estava tratando ali só de vestimentas. E dentro daquela cultura estava o mandamento de Deus. Jamais você ia ver um servo de Deus se vestindo da forma que a maioria das igrejas estão se vestindo hoje. E eu não culpo os membros, não. Porque isso aqui quem tem que ensinar é a liderança da igreja, não é os membros, não. Os culpados são quem estão em cima dos poucos que não ensinam. Porque as pessoas que amam Jesus de verdade, quando elas se deparam com o evangelho de verdade, elas creem. Então tem muitas pessoas que estão sedentas pela palavra de Deus, só que elas começam a ler a Bíblia e ver a Bíblia dizendo uma coisa e uma multidão de cristãos fazendo outra. E quando elas vão atrás de resposta, elas não acham. Então, o grande mistério disso aqui é o amor. A essência de cada um desses mandamentos, por trás de cada um deles, está a essência do amor. Amar a Deus e amar o próximo. Eu não me visto de forma indecente para que eu não faça com que o meu próximo peque contra Deus. Porque essa conversinha do cabo dizer que não é pecado, essa não cola não. Então veja bem, uma mulher bonita, bem feita, toda sensual, mesmo que seja uma irmã, uma pessoa de Deus, uma pessoa que não tem
nem sequer passa pela sua mente praticar o erro. Mas você acha que o cara que está lá no mundo, que vive nas drogas, na prostituição, ele vai olhar para uma mulher sensual e ele não vai desejá-la? Então veja que a essência do mandamento é isso aqui. É para você não fazer com que o seu próximo peque contra Deus. Glória a Jesus. Então todos os mandamentos estão enraizados aqui. É por isso que Jesus, ele olha para o doutor e diz: você conhece a lei? Aí ele vai e puxa do coração da lei os dois grandes mandamentos de toda a Escritura: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus disse: disseste bem, faze isto e viverás. Aí aqui entra a soberba. Aqui vai entrar agora a soberba do fariseu, do doutor da lei. Ele olha para Jesus e diz: e quem é o meu próximo?